Tudo começa quando Roberto está jogando tênis com Serena, e ela vê Diego e chama por ele e faz uma brincadeira zombando do que Renata fez com ele, mas o rapaz não acha graça. Então ela pergunta se por acaso ele não tem interesse em se vingar de Renata, e o rapaz fica bem interessado. Enquanto isso, Regina está procurando pelo convite que Gonçalo disse que chegaria para ela e Inês irem à festa, e fala para a amiga que ainda não chegou nada, e então Inês fala para ela ficar calma, porque o convite vai chegar, e se não chegar ela poderá ir viajar com o Antônio, mas Regina não está muito satisfeita e diz que há muito tempo não se envolve com nenhum homem. Inês fala que por isso mesmo que ela deveria ir porque precisa ficar longe dela e de sua mãe por um tempo. Mas Regina continua ainda não querendo, e a amiga insiste em dizer que Antônio a ama e que vai fazer tudo no tempo que ela quiser, e se caso ela não quiser ter intimidade com ele, então que só curta e aproveitem a viagem. E aí ela saberá se um dia poderá compartilhar sua vida com ele. E então Regina fica pensativa. Enquanto isso, Josefina está pensando e se lembrando do momento em que descobriu que Roberto não tinha colocado Roberta no testamento. Então fica pensando e resolve ligar para seu conchavo da empresa e diz que gostaria de pedir um favor a ele, mas garante que não tem nada a ver com as empresas de seu marido e que é um pedido pessoal, e garante que vai pagar muito bem. E nesse meio tempo, Carlos encontra com Jerônimo no aeroporto, e sem saber quem ele é, pergunta se pode ler um livro que está em cima da cadeira, e então Jerônimo permite, e ele senta e começa a ler o livro e olha para ele desconfiado. Do outro lado da cidade, Renata e Matias jantam juntos, e ele elogia o vinho que ela mandou ele experimentar, e ela diz que Agostinho pediu no dia que eles foram almoçar, e então Matias comenta que pelo visto ela gostou bastante desse homem. E ela diz que sim e que na próxima semana eles vão fechar contrato e gostaria que ele também o conhecesse. Matias diz que tudo bem, mas pergunta se aquele jantar foi para isso, e Renata diz que não, e que na verdade pediu para ele ir jantar com ela, porque estava pensando no que eles conversaram de manhã, e fala que talvez eles precisem pensar se deveriam continuar mesmo com esse relacionamento. E enquanto isso, Jerônimo está jantando com Regina e Clara, e elogia muito a comida e pede a receita. Mas Clara pergunta se ele sabe cozinhar, e ele fala que não vai dizer nada, e que um dia vai cozinhar para elas, e aí sim ela vai poder dizer se a comida dele é boa ou ruim, e então todos dão risada. Clara resolve se despedir e fala que vai descansar, e deixa os dois sozinhos para conversarem. Jerônimo fala para Regina que ela deveria ir sim à festa dos Monterrúbios, mas ela diz que o convite não chegou, e ele diz que não importa e quer que ela o acompanhe. Regina fala que já tinha desistido de ir para essa festa e que iria viajar com Antônio, mas Jerônimo fala que ela pode viajar no dia seguinte, e que precisa que ela vá com ele a essa festa porque ele vai desmascarar Roberta. Regina fica chocada e pergunta como assim? E ele fala que na verdade não vai mais vingar a morte do seu irmão e sim vai desmascarar Roberta na festa em frente a toda a sua família. E deixa Regina chocada. No jantar, Matias não está entendendo por que Renata quer esse tempo. E ela fala que está um pouco confusa porque não sabe se gosta dele como uma irmã, ou se na verdade quer se mudar e morar com ele para o apartamento, mas Matias fala que sabe que assustou a namorada, e diz que foi muito precipitado em chamar ela para morar com ele. Ele fala que eles podem continuar o relacionamento, porém Renata fala que pelo menos eles poderiam esperar uns 3 meses, para ver se eles decidem se vão ser marido e mulher, ou se vão continuar sendo amigos,
e deixa o rapaz decepcionado. E nesse meio tempo Regina fica horrorizada com a ideia de Jerônimo, e diz que para Gonçalo vai ser um baque descobrir tudo que sua filha Roberta fez. E comenta que essa menina tem a idade de sua filha e com certeza vai ser muito complicado para seus pais descobrirem quem ela é de verdade. Mas Jerônimo fala que precisa fazer isso pela memória de seu irmão. E Regina fala que não concorda com o que ele quer fazer, mas garante que vai acompanhá-lo nessa festa porque sabe que vai ser um momento muito difícil para Jerônimo. E então ele agradece. Na mansão, Josefina chega no quarto de Roberta e fala que comprou um vestido para ela usar na festa. E Roberta não gosta do vestido e fala para a mãe que vai trocar, mas Josefina fala que quer que ela seja a mais bonita da festa. E então a moça diz que tudo bem e conta para a mãe que já está tudo certo para a vingança dela com Roberta e Matias. E Josefina fica super curiosa querendo saber o que a filha vai aprontar, mas ela fala que não vai contar porque quer que a mãe também fique de boca aberta. De volta à casa de Regina, Jerônimo pensa bem e fala que é melhor que a amiga não o acompanhe, porque estava só pensando no seu bel prazer, mas esqueceu que talvez Gonçalo queira tirar o benefício que vai dar para a sua associação. Mas Regina fala que não acha que ele vá fazer isso, e então diz que vai sim acompanhar o amigo, porque sabe que ele precisa dela nesse momento. E então Jerônimo fica agradecido. E enquanto isso, Carlos pergunta para Augusto quanto ele se interessa por fazendas e vinhedos. E ele fala que já tem uma fazenda, mas que quer comprar outra e está a ponto de fechar contrato. E fala que ela se chama a Bonita. Carlos pergunta se tem algo especial nessa fazenda, e ele diz que é um capricho, e que vai pagar o que for para ter essa fazenda. E então Carlos fala que ainda bem que ele vai visitar essa fazenda antes de Jerônimo vender. E então Augusto fica assustado e pergunta se ele conhece Jerônimo. E Carlos fala que sim e que ele é amigo dele, e que o convidou para passar uns dias em sua fazenda. E então Augusto, assustado, pergunta se ele entende de terras, e Carlos mente dizendo que não, e fala que é um leigo nesse assunto, e os dois ficam desconfiados. Enquanto isso, Matias não está entendendo direito esse tempo que Renata está pedindo para ele, mas diz que vai fazer a vontade dela. Mas pergunta se por acaso existe outra pessoa que ela esteja pensando, e que está impedindo que ela se jogue de cabeça no relacionamento deles. E então Renata começa a se lembrar de quando encontrou com o Jerônimo e tenta disfarçar dizendo que não existe ninguém em sua vida. E tenta dar uma resposta convincente, mas Matias não acredita, porém disfarça e fala que tudo bem, e que vai deixar esses 3 meses passarem, mas garante que vai fazer com que Renata se apaixone por ele de novo. De volta em casa, Regina pergunta para Jerônimo o que ele vai fazer depois da festa de Matias, e ele fala que vai vender a fazenda, visitar Rafael e depois voltar para a Itália, e ela pergunta se por acaso ele vai voltar com sua ex-namorada. Mas ele diz que não. E fala que não vai se relacionar com nenhuma mulher enquanto não sentir a mesma coisa que sentiu com Adriana. E então Regina pergunta se essa mulher realmente o tocou, e ele diz que sim, e que nunca tinha sentido aquela sensação em sua vida. Regina comenta que ele passou pelo mesmo que ela quando se apaixonou por Roberto, e Jerônimo fala que não sabe explicar, mas que essa mulher marcou sua vida e nunca vai esquecer. No povoado, Matilde fala para Lázaro que o amigo de Jerônimo não vai chegar, mas ele garante que vai continuar esperando. Em seguida, eles veem a caminhonete de Augusto chegando, e se perguntam o que ele está fazendo lá. Na cidade, Agatha chama Adriana para jantar, e ela pergunta se a mãe não vai comer,
mas ela responde que não, porque está em jejum para o exame no dia seguinte. Adriana comenta que a mãe está nervosa, e ela diz que sim, mas Adriana fala que vai ficar tudo bem, e que ela vai operar e na próxima semana já poderá voltar ao seu trabalho, e a mãe diz que espera que assim seja. Adriana pergunta se sua mãe já tomou seus remédios, mas ela diz que não. E então a filha vai pegar, e Agatha fica pensando e diz que se por acaso algo acontecer com ela ele terá que saber que é pai de Adriana, e diz que por mais que ele seja casado agora, terá que dizer que ela é sua filha, e então fica perturbada, de volta ao povoado. Lázaro se apresenta como capataz da fazenda Bonita, e então Carlos o cumprimenta, e cumprimenta Matilde, mas ela já começa com grosseria e pergunta se por acaso ele conhece Augusto, e Carlos fala que não, e que eles simplesmente se conheceram no meio do caminho, e pergunta o porquê. E então Matilde fala que ele está muito interessado em comprar as terras do Sr. Rafael, mas diz que ele não está mais entre eles. Então o único dono deveria ser Jerônimo. E Carlos fica questionado por que da preocupação dela, mas Matilde diz que não é nada, e que os ricos são todos iguais. E então Lázaro fala para ela entrar e preparar a comida de Carlos, mas ele diz que não tem fome. E Matilde acha ótimo, até porque já é muito tarde, e então sai e deixa eles sozinhos. Por outro lado, o empregado de Augusto pergunta quem é aquele homem que eles acabaram de levar na fazenda Bonita, e ele fala que aquele é Carlos, amigo de Jerônimo, que disse que iria passar uns dias na fazenda, mas está desconfiado de que ele veio fazer outra coisa. E então fala para ele e todos os outros trabalhadores ficarem de olho nesse homem, e quer saber tudo o que está acontecendo na fazenda, porque garante que aquelas terras serão dele custe o que custar. E então seu empregado fala que tudo bem, e que eles vão ficar de olho. Enquanto isso, Lázaro fala para Carlos que Matilde está estressada porque não quer que vendam a fazenda, e Carlos fala que já está entendendo por quê. E olha ao redor. Então Álvaro fala que no dia seguinte, quando tudo estiver claro, ele vai entender melhor o porquê Augusto está tão interessado nessa fazenda, e Carlos fica desconfiado. Por outro lado, Renata está pensando que não é possível que não esteja conseguindo ter um relacionamento com Matias por causa de Jerônimo, e pensa que eles só encontraram-se algumas vezes, e começa a se lembrar do beijo deles. E não entende por que ele fez ela se sentir tão bem. E nesse meio tempo, Jerônimo também está pensando em Renata, e por que ele se sentiu tão bem quando a beijou, e fala que se não vai voltar a vê-la nunca mais, então era melhor que eles nunca se encontrassem. E então os dois estão cada um em suas casas, mas com o pensamento juntos, e enquanto isso, Karina está na igreja chorando, e o padre se aproxima dela e pergunta o que está acontecendo, e ela fala que não quer que ele a entenda mal, mas está tendo a impressão de que seu marido não está bem, e o padre pergunta o porquê o doutor Álvaro estaria dessa forma, e ela fala que um dia saiu na rua para comprar algumas coisas e quando voltou não tinha mais nenhuma garrafa de bebida, e acha que ele está se tornando uma alcoólatra. O padre fala para ela não falar besteiras e que Álvaro é um dos homens mais respeitados da cidade e que nunca se converteria em um alcoólatra, mas a esposa insiste em dizer que ele não está bem, e que ela tem medo de que ele se torne um alcoólatra, mas o padre fala para ela não falar besteiras e que isso é coisa da mente dela, e que seu marido é um ótimo homem, e que só devia estar tomando algumas taças de bebida, mas para ela não pensar que ele vai se tornar um alcoólatra, porque isso é uma loucura. E então Karina não insiste,
e fala que talvez seja coisa da cabeça dela, e o padre concorda. Enquanto isso, Alfonsina está caminhando, quando o doutor Álvaro a vê e pergunta se ela vai para os vinhedos. E ela diz que sim. Então ele fala que já está indo para a fazenda de Augusto e pergunta se por acaso ela quer uma carona, mas ela diz que não, e que não quer perturbar ele, mas o doutor diz que não tem problema e que pode levar ela até lá. E então fala que a caminhonete está logo ali na frente, e segue caminho com a moça. Por outro lado, Carlos está tomando café na fazenda, e Matilde está colocando um monte de comida para ele. E então Lázaro chega e chama ele de Senhor Carlos, e ele fala para eles pararem com essa formalidade, e que podem chamá-lo só de Carlos, mas ele fala que não pode fazer isso, mas Matilde não quer nem saber, e fala que vai chamar ele de Carlos sim. Lázaro fala que o carro já está pronto para levar ele até os vinhedos, e ele diz que tudo bem, mas que primeiro vai comer outra porção da comida que Matilde fez porque está tudo uma delícia. Matilde fica chocada e pergunta se ele quer realmente comer de novo e ele diz que sim, e fala que desde pequeno sua mãe sempre ensinou a comer muito, e começa a contar de quando fez faculdade fora do país. E Matilde pergunta se ele é mexicano, e ele diz que sim e que estudou fora, mas tem muito orgulho de ser do México. E então Lázaro pergunta se ele entende de terras e vinhedos, e ele diz sim e que foi ele que influenciou Rafael a comprar aquelas terras. Na mansão, Josefina está brigando com os homens da ornamentação, e manda eles voltarem com algumas coisas que ela não pediu. E nisso Renata chega e fala que vai até o hospital e que depois volta, mas a mãe reclama dizendo que ela não vai ajudar na festa do próprio namorado. E Renata não entende e fala que não sabe o que a mãe quer, porque se ela fica ela fala que ela quer se amostrar, e se sai ela fala que ela não liga para nada, e pergunta o que precisa fazer para agradar a mãe. E Josefina fala que ela precisaria nascer de novo, e então sai e deixa a filha abalada. Enquanto isso, Jerônimo está vendo uma foto de Rafael, e fala que não acredita que nunca mais vai voltar a ver o irmão, e fala que vai vingar a morte dele essa noite. Em seguida o celular dele toca e é Roberta, que está perguntando se ele vai à festa, porque não confirmou presença. E Jerônimo diz que sim e ela fala que talvez possa dar outra oportunidade para ele, porque no outro dia eles terminaram muito mal. E então Jerônimo diz que tudo bem, e ela fala que quando a festa estiver terminando eles podem fugir, e Jerônimo pergunta para onde, e ela fala que vai deixar isso nas mãos dele. E então Jerônimo diz que tudo bem, e que vai tentar surpreendê-la. E então eles desligam, e Roberta fica achando que já o conquistou, mas na verdade ela não imagina o que está por vir. Por outro lado, Honório e Matias andam a cavalo e o tio fala que sentiu muita falta de Matias, e o sobrinho fala que ele não tem filhos, mas tem um casamento maravilhoso, e diz que gostaria que o dele também fosse assim. E então Honório fala que eles têm tudo para ser assim, porque Renata é maravilhosa, e comenta que ela não foi cavalgar com eles porque deve estar ajudando a organizar a festa, mas Matias conta que não, e que ela foi com Adriana para o hospital acompanhá-la porque sua mãe, Ágata, vai operar. Honório acha engraçado o nome Ágata porque há muito tempo não escuta, e conta que teve uma namorada com esse nome e Matias diz que sim e fala o nome e sobrenome de Ágata. E então Honório fica chocado e fala que teve uma namorada com esse nome e sobrenome. E então Matias comenta que ela disse que sua mãe era mãe solteira, e pergunta se por acaso não é a mesma pessoa. E então Honório fica pensativo. Enquanto isso,
Renata já está no hospital com Adriana, que está super nervosa porque sua mãe está prestes a operar, mas a amiga fala para ela não ficar assim porque ainda falta um tempo, e que se ela ficar nervosa vai acabar tendo um treco, e fala que gostaria de falar com a mãe dela antes de entrar para a operação, e pergunta se ela está na sala, mas Adriana fala que não, e que a mãe foi fazer exames. Então Renata chama ela para tomar um café enquanto aguardam. E a amiga aceita. De volta à mansão, Honório fala para Matias que não acha que a mãe de Adriana seja a mesma pessoa que ele namorou e conta que passou muitos tempos bons com ela. E Matias pergunta então por que eles terminaram. E Honório conta que eles se divertiam muito, mas que nunca se apaixonou por ela de verdade. Na preparação da festa, Roberta fala para Josefina que Renata vai passar uma grande vergonha na hora da festa, e a mãe fala que espera que nada lhe dê problemas, e que só quer separar Renata de Matias. E então Roberta diz que sabe muito bem o que está fazendo, e que na verdade o seu namorado vai sentir muita vergonha de Renata. E então Josefina fala que ela deveria aproveitar essa oportunidade para conquistar Matias. Roberta fala que não gosta dele, mas Josefina fala que ela precisa fazer isso. Porque na vida às vezes a gente tem que perder algumas coisas para conquistar outras. E então Roberta fala que talvez faria isso só para a irmã perceber como é ruim ser trocada, como ela fez com ela a vida inteira. Logo em seguida, Gonçalo chega, e as duas exibidas falam que estão trabalhando muito para a festa de Matias. E então Gonçalo agradece e pergunta por Renata, deixando elas insatisfeitas. E então Josefina faz questão de dizer que Renata saiu para ir ver uma amiga, e que parece não estar tão interessada na festa do namorado como elas duas. E então Gonçalo agradece de novo a Roberta, que fica se achando, pensando que o pai gosta mais dela do que de Renata. E nesse meio tempo, Matias e Honório conversam sobre o amor, e o sobrinho pergunta se o tio já se apaixonou muitas vezes, e ele diz que Constanza não pode nem pensar em ouvir isso, mas garante que sim, dizendo que já se apaixonou por muitas mulheres, mas amar mesmo só sua esposa Constância. E então Matias fala que espera seguir o caminho dele, e diz que o que sente por Renata não é coisa desse mundo. E então Honório fala para ele aproveitar, porque nem sempre o amor é correspondido, e deixa o sobrinho pensativo. Nas terras, Alfonsina e Álvaro conversam, e ela fala que está nas terras para poder ficar de olho em Carlos, o amigo de Jerônimo. E então, Álvaro muda de assunto e pergunta que tipo de homem ela gosta, e ela fala que alguém em quem possa confiar, que seja fiel e amoroso. O doutor começa a jogar seu charme para cima de Alfonsina, dizendo que ela é uma mulher muito interessante e inteligente, diferente de muitas mulheres ali do povoado. E então beija a mão dela e se despede, deixando a garota toda animada. Enquanto isso, Regina vai visitar Antônio e fala que tem uma coisa para contar, e então fala que aceita viajar com ele. E o homem fica todo feliz, mas ela fala que não poderá ir aquela tarde porque tem a festa do filho de Gonçalo Monterrúbio, e que precisa cumprir com esse compromisso porque ele vai ajudar a sua associação. E então Antônio comenta que não vai ser fácil conquistá-la, porque Gonçalo e Jerônimo tomam muito tempo dela. Mas diz que tudo bem, e que vai fazer isso. E então Regina fala que também precisa disputar o tempo dele porque tem muitos compromissos. E Antônio fala que essa viagem vai ser maravilhosa e que tudo vai correr no tempo dela, e garante que eles vão se dar muito bem. E enquanto isso, Renata conversa com Adriana na cafeteria do hospital, e ela conta para a amiga como foi com Matias.
e que não sabe bem o que vai decidir, porque não pode continuar com essa situação, e que ou ela fica mal ou ele. Então Adriana pergunta se ele pediu para se casar com ela, e ela diz que ele pediu para formalizar a relação, e então acredita que seja isso sim. E então Adriana fica toda animada pela amiga que não sabe o que vai decidir. E por outro lado, Agatha já está sendo levada para a sala de cirurgia, e pergunta se pode falar com o doutor, e então ele pergunta o que ela quer dizer, e ela fala que ele sabe bem que ela só tem sua filha Adriana na vida, e então pede um favor, e fala que se algo acontecer com ela que ele entregue uma carta para a filha, mas que não fale nada antes, e o doutor diz que tudo bem e que vai fazer o que ela pediu. Enquanto isso, Roberta e Serena jogam golfe, e ela fala que está muito animada para a festa de mais tarde, e Serena comenta que ela deve estar fazendo uma surpresa muito grande para a irmã, e Renata diz que ela vai ver como é sentir como ela todo esse tempo, e também diz que está ansiosa porque Jerônimo vai estar na festa, mas Serena fala que ela nem deveria estar falando com esse homem depois do que ele fez. Mas Roberta fala que sabe que ela o interessa e que está ansioso para vê-lo. E então, Diego chega e a garota pergunta se já está tudo bem para o que eles vão fazer mais tarde. E ele diz que com certeza. E Serena pergunta do que se trata, mas Diego não quer contar e fala que vai ser um show de espetáculo. E enquanto isso, Constanza está organizando a festa, quando Josefina chega chamando pela cunhada, dizendo que já sabe que ela vai ajudar na fundação dessa tal Regina, e pergunta se foi ela que contatou a empresa ou se foi Constanza. E a cunhada fala que foi ela mesma quem descobriu Regina, e que achou a história dela muito interessante, e Josefina fala que já sabe que ela perdeu sua filha, mas Constanza fala que não foi isso que aconteceu, e que na verdade roubaram a garota, e então Josefina fala que não sabe porque ela se interessou por isso, e a cunhada fala que elas têm muito em comum, e que acredita que elas serão boas amigas, mas Josefina diz que não acha que isso aconteça. E Constanza garante que sim e que Regina é uma ótima mulher, e que deveria ter apresentado ela quando Gonçalo se separou de Melissa, e não uma ridícula como Josefina, e então vai embora. Josefina fica furiosa, e pensa que a cunhada não pode nem sonhar em querer essa mulher para seu marido, porque ela nem imagina o que ela é capaz de fazer. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.